Eu estou recebendo com muito prazer, para conceder a sua, curiosamente, me perdoe, mas eu vou ter que dizer, a sua primeira entrevista a uma emissora de rádio, na sua carreira, o desembargador Amarildo Carlos de Lima. Diz que já falou em televisão, para repórter de jornal, para gravadores, evidentemente, mas ao vivo aqui numa emissora de rádio é a primeira experiência dele. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. No momento em que a consolidação das leis do trabalho, a CLT, está completando 70 anos no próximo dia 1º de maio, quarta-feira, data que marca também o Dia do Trabalho. Desembargador, é um prazer recebê-lo aqui, eu agradeço muito inclusive essa distinção de nos conceder a sua primeira entrevista ao vivo em rádio. Que ótimo. Pois é, Mário, o prazer é meu de estar aqui e estar concedendo essa entrevista para a CBN, que presta um serviço muito importante para a nossa comunidade, e para você, que saiba que sou seu ouvinte há muito tempo. Pô, que ótimo, muito obrigado, agradeço muito. Bom, CLT, Getúlio Vargas foi quem foi para o rádio na época. Inclusive o Luciano estava procurando aqui o último discurso, ou o primeiro discurso dele falando sobre a CLT. Ainda há alguma coisa guardada, com um sonzinho muito ruim. Mas o rádio foi marcante, porque foi num discurso dele à nação a definição de uma consolidação de leis do trabalho. Não tínhamos até então. Era muito difícil manter o equilíbrio entre força do trabalho e força do capital, não é isso, desembargador? Exatamente. O que tínhamos na época eram leis esparsas, né, tratando de forma isolada a questão trabalhista aqui e ali. O que Getúlio Vargas fez, numa atitude até visionária, foi constituir uma comissão. Muitas vezes a gente escuta que é verdade, é um decreto-lei, é 5452 de 43, sim, mas isso é resultado do trabalho de uma comissão de 9, 10 pessoas, conhecedores do direito da época, ativistas sociais e com grande penetração na sociedade como um todo, que reuniram essas leis, né, inspirados também na encíclica Rerum Novarum e convenções da OIT, e desse trabalho todo, com muitas sugestões, acabou resultando a consolidação das leis do trabalho, que está aí hoje com 70 anos, né? E, embora receba muitas críticas, né, algumas vezes alguns até busquem desqualificá-la em função do que atribuem à sua origem, às vezes de forma equivocada, está aí completando 70 anos, é bem verdade que com muitas alterações, né, mas sobrevivendo. Se não fosse um instrumento interessante, com certeza não passaria da primeira década. O senhor entende que houve uma evolução efetiva na nossa CLT, desde de 70 anos atrás até os dias de hoje? Com certeza, muita coisa foi modificada, mesmo porque 70 anos, nada resiste a 70 anos, não é? É verdade. Tinha uma antiga propaganda que dizia que tudo vai bem, até não sei o que, referia-se a uma determinada poupança da época. E hoje esse banco nem existe mais, né? Então, pra ter, né? Você deve lembrar, com certeza. Lembro, né? Sim. E esse banco nem existe mais. Então a CLT está aí. O senhor está falando sem problema algum, que a poupança Bamerindos continua numa boa. Isso, né? Isso. Continua, mas não resistiu. Não resistiu. Os poupadores da época que acabaram sofrendo alguns prejuízos aí. Hoje não daria nem rima para fazer a mesma com o nome do banco, né? Com certeza. Mas a CLT continua, mas ela foi se adaptando, né? Foi sofrendo algumas alterações. Foi flexibilizando, é uma palavra um tanto quanto perigosa, assim, de se dizer, né, em algumas situações, mas ela foi flexibilizando. O próprio judiciário foi se encarregando de dar algumas interpretações contemporâneas necessárias para sua sobrevivência, né? Afinal de contas, nós estamos num campo da legislação social, e isso é extremamente importante, né? Não fosse isso, certamente esse texto não existiria mais. Na sua visão, qual foi o maior ganho do trabalhador a partir da consolidação das leis do trabalho? Eu acho que foi a sistematização. Eu acho que foi a sistematização, porque na consolidação da lei do trabalho nós temos normas de direito administrativo do trabalho, ou seja, fiscalização do trabalho,
que era uma coisa que praticamente não existia, né? Nós temos normas tutelares do trabalho, que são garantias mínimas, preservadas até hoje e que, na minha opinião, têm que ser preservadas, porque se deixar para a livre negociação das partes, isso corre um grande risco, né? Temos normas que regulam a relação individual do trabalho, as relações coletivas do trabalho, que sofrem críticas e já se tentou mudar, e aí merece talvez uma maior reflexão, e normas de caráter processual. Nós temos, inclusive para a época, um processo muito interessante, muito ágil, que procura se preservar até hoje. Inclusive, essas normas processuais serviram de inspiração para algumas modificações da própria legislação processual civil, né, que nós temos em busca da celeridade, da efetividade, que é um tema que nos é muito caro, assim, buscamos sempre a celeridade, porque afinal de contas estamos num campo social, né, e precisa efetividade, porque afinal de contas, se o trabalhador está lá sem o seu salário, sem a sua subsistência, isso é um problema social, vai refletir em toda a sociedade e a legislação, a normatização em si e o próprio judiciário visa exatamente evitar que isso venha a acontecer e trazer maiores problemas, ainda que se critique uma certa morosidade, né, que nós não podemos negar também. Bom, eu estou conversando com o desembargador Amarildo Carlos de Lima, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Desembargador, eu em meio aos advogados, principalmente, sempre aquela conversa de se encaminhar algum tipo de ação e tudo mais, eu estou representando o meu peticionário e tudo mais, aquela ideia de que o tribunal normalmente julga a favor do trabalhador porque ele é mais frágil na relação. Ou se tiver que pender para algum lado, que seja para o mais fraco. Isso efetivamente passa pelo tribunal ou pelos tribunais do trabalho, ou criou-se efetivamente uma ideia que é absolutamente infundada disso, uma vez que o tribunal deve buscar o equilíbrio e a justiça, evidentemente. Exato. Na verdade existe essa ideia disseminada. Ainda ontem eu dou aula em uma determinada instituição, ainda ontem eu falava sobre a questão do ônus da prova e a pergunta que eu fiz: de quem é o encargo probatório no processo, na relação processual do trabalho constituída, né? A resposta que veio foi, desde logo, é do empregador. O empregador tem que provar. Isso não é verdade. Está claro lá no texto consolidado que a parte que alega deve fazer a prova da sua alegação. Em algumas situações, o que ocorre é que o empregador está mais aparelhado a essa prova. Então, ele é chamado a demonstrar a prova pré-constituída em juízo. Ou a contraprova, ou a contraprova, que está sendo alegado pelo empregado. Enfim, ele deve, o empregador organizado, né, deve ter esses documentos e trazer a juízo sempre que solicitado. Então, isso gera talvez uma falsa ideia de que o empregador deve sempre comprovar e tudo mais. Outra situação é que nós não temos o sistema como no processo comum, considerando até a desigualdade das partes, né, nós não temos o sistema da sucumbência recíproca. Então, se o empregador postula 10, 15 itens lá na sua petição inicial, se ele for ganhador com relação a ele é considerado vencedor. Diferentemente do processo civil, onde nós temos a figura do ganhador parcial e do perdedor parcial. Né? Então aqui ele é sempre considerado ganhador. Então isso acabou disseminando a ideia. O empregado, né? O trabalhador vai ganhar sempre. O que, na verdade, não corresponde à nossa realidade, pelo menos na minha concepção. É claro que existem opiniões contrárias, né, que têm lá os seus argumentos também. Pois não. Bom, eu estou conversando com o desembargador Amarildo Carlos Lima. Vou pedir só um minutinho, porque o Manuel Soares tem uma informação em cima do fato. O que é, Manuel? Mário Mota, a BR-101 nesse momento está interditada na altura do quilômetro 311, no município de Laguna, no sul do estado, porque 300 manifestantes estão sobre as pistas. A previsão de liberação da rodovia é de 15 minutos. Seriam pescadores que estariam se manifestando nesse momento. A informação é da Polícia Rodoviária Federal.
Pescadores. A motivação certamente não vai ser divulgada ainda, em a gente está apurando, tá? Mas a informação principal que pode, nesse momento... Você sabe o que pode ser, mano? Agora, vamos pensei, lá. Acho que é a mesma coisa. Exatamente. O negócio da ponte lá, né, Mário? Não, me perdoe. Acaba de ser definido a pesca da tainha. Moacir Pereira, inclusive, abordou isso ontem de manhãzinha. Pesca da tainha poderia começar só no dia 30 de maio. Ou 15 de maio, quando até então o defeso começava no dia 15 e agora estão antecipando para o dia 1º de maio. Eu tenho a impressão de que essa é a briga. Ontem foi divulgado que o defeso da tainha seria antecipado em 15 dias. E fica difícil você dizer que a tainha está... Quando é que a tainha sobe buscando águas mais quentes? 15 dias é uma diferença incrível. Vamos buscar mais informações, mas tenho a impressão de que é a antecipação em 15 dias do defeso da tainha, que ontem foi divulgado em Brasília, pelos homens que ficam nos gabinetes do IBAMA ou de algo parecido. Mas a informação, a gente só vai repetir aqui o quilômetro 311, ali na altura de Laguna, 300 pescadores, previsão de liberação da rodovia, 15 minutos. Ok, daqui a pouquinho outras informações a respeito. O fato é que a rodovia está interditada. Quilômetro 311, BR-101, Laguna, e nós já vamos dizer exatamente onde fica. Agora são 10 horas e 15 minutos e eu continuo conversando com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho Santa Catarina, Amarildo Carlos de Lima, 70 anos da CLT. O desembargador é mestre em Direito pela Univale, autor de um livro, Ação Civil Pública e sua aplicação na Justiça do Trabalho, e coautor da obra Aferição do Assédio Moral nas Relações de Trabalho, escrito juntamente com a bacharel em Direito Simone Pereira. Bom, o senhor acredita que nós temos que aperfeiçoar a CLT, principalmente em que aspectos, hoje, 70 anos depois? Olha, atualmente o que se busca e se critica muito diz respeito às relações sindicais. Né? As relações sindicais, que de fato é o ponto nevrálgico assim, da consolidação da lei do trabalho, e já se buscou por algumas oportunidades, inclusive se criou um fórum nacional para discutir essa questão e buscar mudanças. E isso não foi possível porque é uma área muito sensível e que mexe com muitos interesses. Inclusive, na época, o presidente Lula, com todo o seu prestígio, tentou mexer nessa questão, não conseguiu, não se chegou a um consenso, acabou desistindo, foi arquivado esse projeto inicial, mas é uma área que merece uma maior reflexão e afastar justamente aquela ideia corporativista que muitas vezes se tem da CLT, porque ele, nas relações sindicais, se impõe uma espécie de contribuição compulsória, que é o antigo imposto sindical, a contribuição sindical, e o sindicato acaba aqui representando todos os integrantes da categoria, sejam eles sindicalizados ou não, e isso acaba, por um lado, afastando o próprio trabalhador que não vem se sindicalizar, porque ele recebe os benefícios de qualquer forma, e de outro que não geram novas representações sindicais, ou seja, são representações muitas vezes artificiais que se instalam com o interesse muitas vezes de obter esse imposto sindical, sobreviver, fazer a própria unidade sindical como um degrau para a política, né? Não vai nenhuma crítica aqui a ninguém, claro, especificamente, mas isso muitas vezes acaba acontecendo. Então essa é uma matéria sensível, mas que merece e vai ter que ser enfrentada em algum tempo, né? Já se tentou, já se recuou, eu mesmo tive a oportunidade de participar de alguns debates aí. Eu até digo que eu não tive nem oportunidade de falar nesses debates, porque quando o assunto entrou a respeito de arrecadação, divisão de arrecadação, isso e aquilo, a casa praticamente caiu, né? O teto caiu, o chão caiu, porque ninguém mais conseguiu se entender e virou... Mas esse é um ponto que merece reflexão, e se eu tivesse que dizer, arriscar em alterar alguma coisa nessa relação com a CLT, seria justamente nesse campo das relações sindicais. Muito bom. Agradeço muito a sua vinda aqui ao nosso estúdio e ao comemorarmos, e eu acho que o trabalhador deve comemorar sim, 70 anos da CLT, uma jovem senhora,
O desembargador Amarildo Carlos Lima, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina,